E tive um sonho, Deus me falou num sonho. E quando Deus me falou num sonho, eu entendi que eu viria a este lugar. Glória a Deus. E foram muitas lutas para mim vir. E quando eu entendi que realmente Deus ia me enviar aqui, o meu espírito, o Senhor preparava para vir, mas a minha alma, ela entrava em guerra com Deus. A minha alma em si, na realidade, ela entrava com guerra com Deus, porque eu não sabia exatamente o propósito de Deus, qual seria. Está aqui. Aleluia. E os irmãos compraram passagem, a minha ficou para depois, isso e aquilo, vou, não vou. E toda vez que o Senhor aproximava, chegava perto de me enviar, eu recuava. A minha alma, ela recuava. E eu dizia, Deus, mas no meu coração tinha algo que eu não entendia. O que Deus me falava no meu coração. Tinha algo que eu não conseguia discernir o que estava no meu coração. É Deus, aleluia. Mas eu recuava sempre. Que o Senhor avançava, eu recuava. Oh, louvado seja teu nome. Comprei a passagem, me alegrei, mas ao mesmo tempo que eu me alegrava, a minha alma, ela me entristecia por algum motivo. Oh, Deus. E quando foi na sexta-feira, antes de viajar, eu acordei. Quando eu acordei, eu estava doente. Estava dando tipo uma virose lá no Brasil, que o corpo amanhece, fica todo empolado, as juntas do corpo dói, aquela coisa toda. E eu cheguei em frente do espelho, quando fui tirar minha roupa para tomar banho, eu disse, Deus, e agora? Como é que eu vou viajar desse jeito? E aí fiquei inquieta de um lado, de outro, esperei um rapaz para consertar o portão lá e fui no médico. Quando eu fui no médico, antes eu tinha pedido uma palavra a Deus. E Deus, fui na Bíblia, futuquei de um lado, de outro, não saía nada. E agora? Vou ou não vou? E já querendo que a enfermidade fosse um propósito, uma desculpa, na realidade, para esse pronto. Agora estou doente e não vou poder viajar. Aí eu ligo para a agência para ver quanto cancelar a passagem. E eu fui para o médico. O médico falou assim, se eles pegarem você lá do jeito que você está, você não vai... Eles vão pegar você, vão ter que fazer exame de sangue. E se verem você, que a tendência daquilo era ficar mais vermelha, tipo um sarampo, eles não vão deixar você entrar. Vão fazer o exame de sangue, não vai dar nada e depois eles vão liberar você. Aí se merece agora. Mas aí no outro dia eu amanheci com o corpo praticamente limpo. Glória a Deus. Fica 15, 20, um mês, tá com o corpo praticamente limpo. Aí depois as minhas mãos incharam e disse, pronto, agora as juntas vão começar a inflamar e agora eu não tenho mais como ir. Aí vim. Aí quando eu vi, me deslumbrei assim, disse, meu Deus, estou na Glória tudo muito lindo. E cheguei na casa dela assim, realmente é tudo muito, coisa assim de outro mundo. Eu fiquei muito alegre. E aí fiquei alegre e fui, saí bastante, olhei umas coisas, olhei outras. Aí chegou um dia que eu disse, pronto, já fiz, já conheci, já vi tudo, agora acabou. Para mim já tá bom. E Deus, o que foi realmente o seu propósito? Foi o que eu vim fazer. E Deus não falou, não respondeu. Eu disse, pronto, eu quero ir para casa agora. Agora eu quero ir para casa, porque já vi, já conheci, já andei, já vi aquelas casas lindas que parecem de filme, como a gente vê no filme e tudo. Agora acabou, agora eu quero ir para casa. E ontem, quando eu vim aqui, eu entrei ali e a palavra foi no livro de perseverar em oração, ser firme na tribulação, perseverar em oração. Romanos 12. Eu disse, aí fiquei, disse, meu Deus, Deus não falou nada. E eu não me respondeu nada do que eu queria realmente que Deus me respondesse. E aí Deus começou a usar o pastor na palavra, a missionária começou a orar e começou a falar tudo que estava assim, na minha alma. Eu disse, meu Deus, e agora? Não posso fazer o que eu quero. E aí fiquei agoniada porque a Bíblia diz que o espírito milita contra a carne contra o espírito. E é muito ruim. É muito ruim essa situação. E depois o pastor ele orou por mim. E quando ele orou por mim, Deus falava para ele. Eu só vi ele acho que uma vez no domingo, vi agora de novo. Que antes de eu ir embora, o Senhor iria confirmar verdadeiramente o propósito de que ele me trouxe aqui. E
porque eu iria me alegrar muito. Né? Então, Deus há muito tempo, quando eu entendi que Deus falava que me levaria a muitos lugares, mas eu achei que seria talvez de uma cidadezinha para outra. E quando realmente eu me vi aqui, eu disse, meu Deus, aí dá um temor muito grande. Dá um temor muito grande, porque realmente eu disse, Deus, tenha misericórdia, porque nós estamos aqui como estrangeiros. A Bíblia diz que Deus é com os órfãos, as viúvas e os estrangeiros. E ao mesmo tempo bateu aquela vontade de estar em casa, de saudade de casa, e você fica limitado totalmente, você fica impotente esperando a resposta de Deus. Porque você não pode fazer nada sem que Deus te mande. Uma época Deus me levou no Rio de Janeiro, eu queria ir embora para casa. E eu não conhecia o Espírito Santo ainda, não tinha sido batizado com o Espírito Santo de Deus, eu não sabia que Deus falava. Não conhecia Deus falar. A Bíblia diz que antes conhecia os meus olhos, né? Mas hoje conheço de andar contigo. Eu não tinha nem ideia de que Deus falava. Para que quer saber que Deus falava? E eu estava no Rio de Janeiro. E aí Deus enviou uma pastora lá. Disse para ela, você vai buscar uma mulher lá. E ela disse que não ia para o Rio de Janeiro naquele dia. Ela não queria ir. E quando Deus me mostrou para ela olhou para ela assim, para mim, chegou para Deus e disse, olha, eu vou levar, mas essa aí não tem jeito não. Aí depois eu disse, ela foi sua carne que falou, né? Ela deu risada. E foi uma luta muito grande, foi um levante muito grande, foi o marido da menina que estava lá com a gente, que levou na agência, esse homem, ele achou de se interessar por mim. Quando eu saí do elevador, ele me fez um gesto, ele disse, Deus tem... Eu fazia tudo muito errado, mas eu tinha um temor muito grande. A Bíblia diz que o temor de Deus é o princípio da sabedoria. Eu fazia tudo errado, me prostituía, mas no fundo eu tinha medo, eu tinha temor de Deus. E Deus disse para ela que o temor que eu tinha a Ele foi o que realmente tinha me guardado, tinha me livrado de mal, porque fazia tudo errado, mas eu sabia que Deus, ainda que eu não conhecesse Ele, mas eu sabia que Ele ia fazer algo. Ele pegava a gente, mais ou menos assim. E aí fui para o Rio de Janeiro e eu queria vir embora, porque Deus tinha um propósito muito grande lá. E eu vi o avião, o avião muito baixinho, assim, ele passando pelas nuvens, era muito cinza, era muito feio aquele céu. Passou 3 vezes. E aí no meu espírito, como eu não entendia sonhar para mim era coisa que a gente ficava só pensando, eu entendi que algo ia acontecer. E depois tinham as pessoas comigo no quarto e eu vi uma pessoa me chamando. E eu acordei, você falou comigo, a pessoa estava roncando e disse não. Aí de novo, mas ela sabe como é que a voz que falava comigo não era uma voz como a nossa, no meu idioma. Era como se fosse uma criança, ela falava em francês. 3 vezes falou. E a mesma coisa quando Samuel estava com Eli. Chamou uma vez, chamou a segunda vez, chamou a terceira vez. Então, quando na terceira vez que aquela voz falava comigo, muito lindo francês, porque eu acho muito lindo o idioma francês, eu acho assim a coisa mais linda. Eu sempre achei, Deus contemplou até isso, e falou comigo assim. E o próprio Espírito me fez entender, como eu não entendia, de que realmente era Deus que falava comigo naquele dia. E nós fomos para um congresso chamado Adonep, no Rio de Janeiro. Não sei se muitos dos irmãos conhecem, é um pavilhão muito grande. E aí tinha um homem, ele estava muito distante, a distância era mais do que daqui para lá. Ele falava que o Espírito Santo de Deus estava ali. Muitos iam sentir um fogo, muitos iam sentir como um vento. E Deus sabia que, como eu não conhecia, seria muito para mim sentir aquilo como fogo. Veio como vento. E quando veio como vento, eu caí. Era uma distância, ele ministrou muito longe as mãos. Mas a Bíblia diz que Deus é de perto, é Deus de longe, a unção quando está, tem que acontecer. E eu caí. E quando eu caí, eu levantava pulando. E os meus lábios, eu não sabia o que... libertação o que era, eu não sabia o que é liberta, sabe? Nunca ouvi, fui de uma igreja a princípio tradicional, na realidade.
Então eu abaixava e levantava, e estou liberta, eu era muito magrinha, eu tinha uns 50 quilos. E tinha um rapaz assim junto de mim, ele também era muito magrinho também. Ele tentava me conter, mas não conseguia. Depois veio mais outro e não conseguia. E depois um irmão chegou assim de junto do meu ouvido. Eu não sabia nada a respeito de revelação, porque eu não conhecia. A igreja ela não ministrava a respeito de revelação. E Deus usava esse homem, chegou junto do meu ouvido e falou: ainda que se eu tivesse você na terra, eu morreria por ti. Muito tremendo isso. E aí, quando eu cheguei no elevador lá, nesse dia, aconteceu isso com esse homem, com relação a mim. E a irmã que ela fez a excursão, Deus falava e mostrava para ela. E ela estava grávida. Quando ela me viu, ela disse: Deus guarde a minha alma. O negócio era muito complicado. E ela disse: essa noite ainda você vai tomar um banho de lágrima. Para mim, não tinha noção do que ela falava. E fui, quando eu saí do elevador, esse homem, ele se manifestou assim para mim. Eu tomei um pavor daquilo ali. Ele era marido da mulher que estava comigo. Disse: meu Deus, tem misericórdia. E aí a minha irmã foi comigo. Nós fomos no outro quarto lá e pedi essa pastora para orar por mim. E quando ela começou a orar por mim, essa que Deus tinha mandado ir lá no Rio de Janeiro para me buscar, eu comecei a chorar, mas eu chorava muito, 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 muito. Exatamente, banho de lágrimas. Porque a Bíblia diz que quando o profeta profetizar, se a profecia não se cumprir, não tem esse profeta, porque ele não é de Deus. Não é de Deus. E ela profetizou e automaticamente a coisa aconteceu. E de lá para cá eu fui na casa da irmã, e lá ela tinha ganhado neném há pouco tempo. E ela fez imposição de mãos sobre mim, e ali eu fui batizada com o Espírito Santo. E a filhinha dela chorava muito, era pequenininha, chorava muito, muito, porque a menina tinha visão. E ela viu um anjo muito grande, ela disse à mãe, que tinha um anjo muito grande, com um cântaro muito grande, derramando sobre a minha cabeça. Aleluia. Depois disso eu fui no banheiro. Quando eu fui no banheiro, eu olhava no espelho e ficava falando para ver quem era, se realmente era eu, o que estava do outro lado ali, que eu não conseguia ver. Olhava no espelho e começava a falar, e olhava, e olhava assim: meu Deus, o que é isso, o que é isso, o que é isso? E a Bíblia diz que depois que Jesus foi batizado com o Espírito Santo de Deus, ele foi conduzido ao deserto. E aí, irmão, o pau quebrou. E aí a coisa ficou realmente estreita. Eu não sabia o que era deserto, eu não sabia o que era ficar na dependência de Deus, eu não sabia que Deus falava, eu não sabia que Deus tratava, eu não sabia que Deus trabalhava. E a coisa ficou muito estreita. Mas a Bíblia diz que Davi falando: eu era menino, hoje sou velho, nunca vi o justo mendigar o pão, nem a sua descendência, né? Nunca faltou. Mas a coisa começou assim, sempre Deus mandava, a Bíblia diz que junto com a prova de escape, sempre tinha uma coisa para salvar aquilo ali. Às vezes não tinha combustível para meu marido sair, mas tinha combustível porque eu saía com a pastora para fazer algo para Deus. Amém. E sempre tinha aquele combustível ali. E para mim nunca tinha faltado nada. E depois vieram umas dívidas e ficou aquela coisa, e cartão de crédito. E quando começou a voltar o primeiro cheque, misericórdia, é uma aflição muito grande que dá na alma da gente. E cartão de crédito para lá, aquela confusão toda. E Deus começou operando. Depois saí de um deserto, um tempo, Deus teve misericórdia, e entrei em outro. Mas aí você já fica mais maduro, você já fica com uma certa resistência, esperando, sabendo que Deus vai fazer. Às vezes demora um pouco, mas não muito, tipo 2 anos, 2 anos e meio. E Deus começou a falar a respeito de onde enviar. Eu nunca imaginava do que seria. Mas quando você vê que a coisa está ficando realmente se concretizando, que a coisa está ficando real, você teme, você começa a temer. Porque você não sabe o que está por vir lá na frente, o que vai acontecer, o que é que Deus vai fazer. Às vezes a impressão de que Deus vai te pegar, te botar, te largar e vazar, cair fora. Quando Ele bem quiser, ou quando Ele bem se lembrar, Ele vem de novo e te tira daquilo ali. Mas a Bíblia diz que dá ordem às vezes ao nosso respeito.
Glória a Deus. E Deus começou assim a falar comigo. Um dia eu lembro que eu estava orando e eu ouvi uma voz assim, estava de joelho, eu ouvi uma voz muito suave falando assim, eu vou te revelar, mas eu tomei um susto tão grande que eu tremia muito. Porque quando eu comecei a ver, conhecer dom de revelação, eu achei aquilo muito tremendo, eu fiquei apaixonada por aquilo. Quantas vezes a gente estava na igreja que os irmãos, Deus usava o irmão que revelava assim, aquela coisa, eu ficava assim, apaixonada, assim, meu Deus, o que é isso? Eu achava aquilo muito lindo, eu tive medo de ter visão, porque às vezes os irmãos falavam, eu vi um demônio, eu vi, Deus me livre, não quero ver esse cara de jeito nenhum, não quero ver. Aí Deus teve misericórdia, não me mostrou, eu nunca realmente quis ver, mas quando Ele quer misericórdia, Ele mostra em sonho. E sonho eu acho que ainda é pior, porque você não sai na hora que você quer. A visão, se você se desligar, você perde. Mas no sonho você fica ali. Você tem que ver exatamente tudo o que Deus te mostra no sonho. Não dá para você acordar e deixar para lá. E Deus foi fazendo. E eu achei muito interessante quando Ele falou a respeito da revelação. Mas não é porque eu não conhecia, eu achava muito lindo, muito tremendo. Mas quando você começa verdadeiramente a ver o que é a revelação, como é que funciona, para que é a revelação, você teme. Você teme. Porque de repente é uma situação e você vai ter que passar aquilo e você não sabe como é que você vai ser recebido. Mas aí Deus continuou fazendo. E quando eu cheguei domingo aqui, que o pastor orou por mim, ele não me conhece, me viu uma vez só no domingo passado. E ele disse que Deus mostrava para ele, que Deus ia revelar a respeito do propósito, do que ele tinha. Porque ele disse, pronto, Deus, os meninos estão aqui na casa dos parentes dele. Ele disse, e eu? Já passei, disse, agora eu quero ir para casa. E por que exatamente você me trouxe? Só para passear? Já gastei dinheiro, já acabou, agora eu quero ir para casa. E quando eu cheguei aqui ontem de noite, ele falava a respeito disso. Ele disse, Deus vai te revelar a respeito do seu ministério de missões e verdadeiramente o que Ele tem com você. E eu tive um sonho há pouco tempo, tem uns meses que eu tive um sonho, que eu estava em Angola. Meu marido está lá trabalhando. E as pessoas sempre perguntam, você não tem vontade de ir lá? Eu disse, de jeito nenhum. Aqui eu tinha vontade de conhecer a América, eu tinha vontade, quando eu era mais nova, de morar aqui, de ter vindo para aqui. Hoje eu entendo que não, porque Deus não mandou. Mas se fosse um outro tempo, eu viria e não voltaria. Mas hoje eu sei que o Senhor não me mandou. E as pessoas perguntavam, você não tem vontade de ir para Angola? Eu disse, Deus me livre. Deus me livre. Fazer o que lá, minha irmã? Deixa lá para ele que está trabalhando, fazer o que lá em Angola? Tem nada, terra seca, né? Não tem nada. E Deus me deu um sonho. Eu estava com a minha filha e o pastor da igreja queria, disse, Adina, está perto de você e a sua filha ir para a África. Eu disse, qual das duas? Ele disse, eu não sei. Eu disse, tá, pastor, amém. Estava no meu coração, pastor, amém. Tá bom. E eu tive um sonho. Eu via como se fosse uma gruta. Eu estava com um cântaro, a minha filha mais nova também, a gente lavando. Ali tinha as mulheres naquele lugar. E eu particularmente tenho um lugar chamado Chapada Diamantina, que é muitas grutas, né? Aqueles lugares eu não gosto, uma coisa que eu não... Natureza, assim, eu não sou muito chegada, não gosto muito. E depois eu tive um outro sonho lá. Eu via mais ou menos o alojamento que meu marido estava, era uma casa com uma varanda muito grande. E de lá eu estava com um menino, eu via bem ele angolano, pequenininho assim, do meu lado. E via um homem andando, ele era todo torto, ele vinha todo torto, e falando um dialeto. E eu perguntava para o menino, já que eu não falo, né? Eles falam português, mas tem muito dialeto, eles têm lá, das tribos e tudo mais. Eu perguntava para ele, o que é que ele está falando? E ele me dizia assim, ele está invocando para que esse lugar sofra dores. E eu começava a orar em línguas, eu orava, e acordei. E outro dia eu estava na cozinha lá em casa, é como se fosse, porque Deus fala, não sei exatamente explicar como é que Deus faz. Tem muita gente que tem visão aberta, pela misericórdia de Deus me dá como se fosse assim um flash, um pensamento que vai passando. E eu me via assim com uma roupa, com uma túnica que eles usam lá, com um turbante. E tirando umas fotos lá, era um lugar assim seco.
E Deus sabe que eu sou apaixonada por aquelas batidas que eles usam de atabaque, aquelas coisas. Eu gosto muito, eu sou louca por aquilo. Só não sei tocar aquelas percussões, mas eu sou muito apaixonada por aquilo. E eu via mais ou menos aquilo assim. Aí depois de um tempo meu marido chegou. Aí estava desarrumando a mala, ele disse, eu trouxe dois bubus, se eu não me engano, como é que chamam lá. E não sei para quem dá. Eu disse, e o que é isso? Quando eu abri, era a roupa que eu tinha visto. Ela era azul, eu via um flash passando assim. Era a mesma roupa. Aí eu comecei a entender na minha alma, no meu espírito, porque minha alma é a nossa carne, ela nunca aceita exatamente o que Deus quer, mas sim o que a gente quer fazer. De que Deus ia me mandar para lá. E o pastor lá da igreja era um homem de Deus, assim, e a gente tinha muita sintonia espiritual, então muita coisa que Deus revelava para ele, revelava para mim, e ele falava a respeito disso. E eu comecei a entender na minha alma, de que, entendia no meu espírito e comecei a receber na minha alma, para que eu pudesse começar a assimilar, começasse a aceitar de que Deus me levaria naquele lugar. De que eu nunca imaginei, quer dizer, nunca desejei no meu coração estar lá, mas eu sei que vou lá. O propósito de Deus para aquele lugar. Então a Bíblia diz que nenhum dos planos de Deus eles podem ser frustrados. Que agindo Deus quem impedirá. Né? Como a Bíblia também fala, quem conheceu a mente do nosso Senhor? No meu entendimento, na minha mente, para mim, já chega por aqui, disse Deus, agora eu preciso ir embora, eu quero ir para casa. Mova as águas, porque eu quero ir para casa, já gastei dinheiro, já acabou o dinheiro. Veja, pedi a minha filha para orar lá, quanto a multa lá, para poder pagar. Para que eu possa ir para casa. E Deus ontem de noite falou a respeito disso. Então, eu entendi que na realidade foi para mim vir conhecer a mim. Mas foi um outro propósito que Ele me trouxe. Ele quer me fazer entender exatamente da agora em diante, para que realmente eu possa saber, entender, confiar e saber que realmente chegou a hora. Chegou o ministério. Eu estava numa vigília na igreja uns dias atrás, no dia final do mês passado, e os irmãos foram consagrados, uns a obreiros, outros a presbítero. E o pastor estava abraçando ele. Quando ele abraçava o irmão, ele virava em direção a mim, eu estava encostado na parede. Ele não estava falando comigo, ele estava abraçando o irmão, mas o rosto dele veio na minha direção. E quando eu vi a direção do rosto dele na minha, o semblante dele, o rosto dele falava algo para mim que eu não consegui discernir, entender, porque ele não falou comigo verbalmente, ele não falou, ele não me disse nada. O semblante dele, o rosto dele veio de encontro com o meu, e ali eu via que o rosto dele falava alguma coisa que eu não sabia o que era. E temi, encostei na parede, fiquei meio sem jeito, esperando. Quando eu estava na parede encostada, Deus falou aqui do lado esquerdo, a próxima vai ser você. E eu nunca desejei no meu coração unção com óleo, consagração. Eu achava aquilo às vezes, muita vaidade, às vezes do homem, muita coisa do próprio homem, muita coisa que Deus não manda. Então eu disse, Deus, eu não quero isso para mim, porque de repente vai que eu entro nessa, o Senhor não mandou, e eu me ferro com essa situação. Ele falou muito claro aqui no meu ouvido, a próxima vai ser você. E eu fiquei gelada, eu disse, meu Deus, como era vigília, já era madrugada, eu disse, eu devo estar com sono, estou sem raciocinar, já estou com sono, já estou precisando dormir, então as coisas já não estão fluindo mais, isso já é sono, já está perturbando minha mente, estou cansada, estou com sono, e já estou ouvindo coisa. Eu não ouvi coisa, eu ouvi Jesus realmente falar, o Espírito Santo de Deus. E tinha uma irmã comigo, uma mulher de Deus muito simples. Ela estava de cabeça baixa, e eu disse, olha irmã, aconteceu isso. Mas eu achei que ela não entendeu o que eu falei, porque de cabeça baixa estava, de cabeça baixa ela ficou. Isso ela não deu muito crédito do que eu falei, então realmente não foi nada de interessante, mas a Bíblia diz que Deus não é Deus de confusão. E depois a gente foi lá fora, porque o irmão começou a pregar, começou a estender muito, e a gente foi lá fora. Quando a gente foi lá fora, ela disse, olha, ela depois olhou para mim e deu risada. Ela disse, olha, Lisnete, sem brincadeira, vamos deixar a brincadeira para lá, que a gente sempre tem uma ideia de brincar assim, com as coisinhas de Deus, tem esse hábito de brincar, que é errado, né? E ela disse, sem brincadeira, mas eu estava ali. Quando eu entrei, Deus começou a ministrar sobre sua vida. E Deus me mostrava
Pela misericórdia, ela tem visão, assim, Deus me mostrava a sua cabeça, o pastor ungindo a sua cabeça com óleo. As suas mãos estavam cheias de óleo que você passava assim na cabeça. E quando eu vi a sua mão, eu tive vontade de pegar, mas depois me lembrei que só era uma visão. Quando terminou a vigília madrugada, esse pastor, aconteceu isso e isso. Ele disse, olha minha irmã, ainda bem que foi Deus que te falou. Tipo assim, ele seria suspeito em falar, porque Deus já tinha falado com ele, porque ele estava orando. Então, tem uns 15 anos, mais de 15 anos que eu comecei a andar com Jesus. E a Bíblia diz que há tempo determinado para todas as coisas. No tempo de Deus, a Bíblia diz que Ele faz tudo lindo e formoso. Verdadeiramente, irmãos, eu me alegro por saber que é Deus. Mas a nossa alma realmente, ela se abala, ela se entristece, ela teme em saber, porque não é fácil. Da agora em diante, eu sei que não vai ser fácil. Né? Mas Deus assim usou de muita misericórdia, que me trouxe aqui para me falar isso. Aleluia, né? Glória a Deus. Me trouxe aqui para falar isso, porque Ele conhecia o desejo do meu coração de conhecer um dia. E eu disse a Ele, agora já que eu conheci, já que você falou, então agora eu quero ir para casa. Mas eu estou esperando Deus mover as águas, Ele me confirmar realmente o dia, se amanhã, se depois, para a glória de Deus. Né? Então, a Bíblia diz que Deus chamou os 12 e distribuiu cada um, né, com um propósito, mandar expulsar demônio, pregar o Evangelho, e cada um com ministério. Eu louvo a Deus assim porque Ele me fez gostar do ministério que Ele me chamou, que é o ministério de evangelismo, assim, é muito tremendo. Eu gosto muito da rua, eu sou muito apaixonada pela rua. Às vezes que o ministério de evangelismo ia trabalhar na rua para pregar para drogados e prostitutas, eu não podia ir, porque às vezes era noite, a minha filha era menor. E hoje assim, eu sempre falo para o pastor, eu estou assim à disposição, porque meu marido não está em casa, eu posso ir à noite, posso trabalhar, posso pregar, porque é um desejo muito grande do meu coração de fazer isso. Deus me ensinou a gostar disso aí. Não é uma coisa realmente fácil de fazer, porque você encontra várias situações na rua, uma pessoa drogada, que você falar com ela, é bem complicado. Uma prostituta também é bem complicado de você falar. Mendigo, por aí vai, mas a Bíblia diz que Deus, quando manda, Ele garante. Né? Deus, quando manda, Ele garante. Então, é isso que Deus tem feito, me escolheu para fazer isso, eu louvo a Deus por isso, com muito temor no meu coração. Não sei realmente a reação que vai ser no dia que me disser, você vai ser consagrada hoje, não sei dizer, porque eu nunca desejei no meu coração. Orar muito a Deus também, se é naquele lugar, se é um lugar que Ele vai me mandar ir, porque até assim tem que ter muito cuidado, porque hoje virou muita moda consagração hoje. Então, se Deus não chamar, Deus não vai garantir. Então, eu louvo a Deus assim por ter conhecido mais um povo de Deus. Louvo a Deus assim pela vida de Andressa hoje, que Deus encheu ela de graça hoje para andar comigo. Que Deus possa te abençoar, minha irmã, abrir a janela do céu sobre a sua vida, e eu conceder o desejo do seu coração. É a recompensa minha do Senhor. Né? O máximo assim que eu vou poder fazer por você, é orar por você quando me lembrar. Mas o Senhor é que vai compensar. Que a Bíblia diz que é aquele que dá água a um dos pequeninos, ainda que seja um copo de água fria. Né? E aquele também que recebe o profeta em galardão, na qualidade de profeta, ele vai ter o galardão de profeta. Eu lembro que eu andava com a missionária, a pastora no carro, sempre as me diziam isso, eu não conseguia entender o que era isso. Depois eu comecei a entender. Então o Senhor vai te recompensar, o Senhor vai abrir as janelas do céu sobre a sua vida, vai desembaraçar os seus caminhos, vai conceder o desejo do seu coração no tempo dele. Deus possa estar abençoando cada um dos irmãos, que isso possa servir de edificação, não sei, para alguns. Na realidade, Deus não me chamou para vir para púlpito pregar, eu não sei. Não tenho unção para vir para púlpito pregar. Não sei, a palavra vai lá, ela vai para um lado, eu acho que eu estou indo para o outro. Mas como a Andressa hoje estava conversando com ela disse que quando é na rua que você está falando, as palavras vão saindo, vão se encaixando e vai fechando, é isso que você falou?
edifica, mas eu não sei vir para púlpito para pregar, eu não tenho unção para isso, não tenho palavra, não sei destrinchar uma palavra, não sei aquela revelação da palavra ali, para vir para o púlpito, para vir pregar, não sei fazer isso. Não, como meu pastor lá também diz, ele é um evangelista também. Tem aquele pastor que é apacentador, tem aquele que tem o dom de mestre. Deus não me chamou, na realidade, para vir para um púlpito, ficar e pregar, abrir a Bíblia e tal. Não sei. Até hoje eu não aprendi isso. Deus ainda não me ensinou a fazer isso. Não sei dizer, vou te convidar para pregar em tal lugar. Não me chame porque eu não sei fazer. Eu não sei pregar, eu não sei vir para um púlpito pregar, uma igreja cheia, ou para fazer um apelo para que alguém venha aceitar Jesus. Deus chamou umas outras pessoas aí, como nós somos membros de um corpo, então cada um tem. Então esse chamado, essa unção não está sobre mim de pegar a Bíblia e pregar, não está sobre mim. E eu louvo a Deus também por isso, né? Porque cada um com seu chamado, né? Então a Bíblia diz que nós devemos ficar onde está, como o Senhor nos chamou, para que Ele possa garantir e nos dar vitória. Mas eu louvo a Deus, eu estou orando a Deus da agora em diante. Hoje eu falei a Deus assim, Deus fala comigo, me dá uma resposta a respeito do que eu estou te perguntando, né? Para a glória de Deus. Então, só até aqui, entendeu? Que Deus até aqui nos ajudou o Senhor, se passar disso aqui não é de Deus, então, né? Posso ter edificado cada um dos irmãos para a glória em nome de Jesus. Amém? Estende a mão, vamos orar, porque eu creio que Deus começou a falar com a nossa irmã, o propósito dele, que é uma missionária, viu? Uma missionária de Deus. Eu acredito que o povo está lá em Angola, não? Está em Angola, o povo da nossa irmã. E eu creio que Deus vai continuar falando com a nossa irmã e ela vai chegar lá em Angola. E vai retornar na América, hein? Glória a Deus, porque o Senhor Jesus já prometeu dessa vitória. Amém, irmão? E daí nós já vamos orar pela nossa irmã ali também, que eu ainda ela vai dar aqui a palavra. Aleluia, meu Senhor, nós te agradecemos, Senhor, pelo teu amor, pela tua fidelidade. Te agradeço pela vida da tua serva que tu trouxeste aqui junto de nós nesse dia. Aleluia, para compartilharmos juntas, Senhor, dos teus feitos, das tuas maravilhas. Senhor, continua abençoando a tua serva, onde ela colocar a planta dos teus pés, que seja a bênção a sua entrada, seja a bênção a sua saída, que haja paz, que haja alegria, que haja discernimento, que continua, Senhor, tu operando milagres na vida dela, conduzindo o seu passo, a sua família, seu esposo que está em Angola. Jesus, prepara de condição para a tua serva chegar também àquele país, àquela nação tão carente, meu Pai. Continua, Senhor, levantando a tua filha com os teus propósitos, com os teus dons, porque tu já tens agraciado ela com talentos gloriosos. Aleluia, Senhor, obrigado por este vaso, Senhor. Continua louvando e abençoa a tua serva, que vai também fazer uva agora da palavra, uva nas tuas mãos, Senhor, e opera que ainda mais continua falando através do testemunho, através da palavra, Pai, em nome de Jesus. Amém, irmã? Amém. Foi uma benção, viu, irmão? Eu amo ouvir testemunho. Nós precisamos prestar bem atenção, irmãos, nos testemunhos, como que Deus age. Vocês viram o quanto que Deus agiu ali na vida da nossa irmã? Foi glorioso, não foi, irmãos? Não edificou a nossa vida aqui? Foi glorioso, irmãos, né? O Senhor fala conosco gloriosamente através do testemunho. Vem, minha querida. 9 horas nós também, né? Se Deus permitir sair um pouquinho mais, amém. Mas a gente tem um compromisso também, né? Graça e paz. Amém. Na verdade, eu seria para a semana, né? Eu tinha conversado com ela, né? Porque a irmã vai no dia 29, né? Para poder ela ter a oportunidade dessa semana, né? E como eu vou ficar aqui há mais tempo, né? Eu vou em julho, mas o Senhor é aquele que faz tudo formoso no seu tempo, né? não é isso? E
eu glorifico a Deus assim porque hoje eu estava em casa, lá na casa de minha irmã, ela saiu, me deixou sozinha. E eu disse assim, meu Deus, eu olho para o lado é mato, olho para o outro é mato, olho para frente é mato. E assim o Senhor disse para mim, se ajoelhe e vai falar comigo. E eu tinha dito a Deus assim que desde o dia que eu cheguei aqui, eu estava sem dormir, sem conseguir dormir, né? Chegava assim uma determinada hora da madrugada, assim, eu acordava assim muito sufocada, né? E angustiada, meu espírito angustiado. Eu disse, Deus, o que é que está acontecendo? O que é? Eu não sabia o que era, e aquilo outro. E Deus é aquele que Ele vem na frente, né? Ele são dos nossos corações, né? E eu disse, Deus, eu não vim para aqui para ficar enferma, não, né? Não vim, não receber retaliação nenhuma, né? Eu vim aqui para ter um propósito com Deus. Confesso, não vim aqui para passear, não vim aqui para comprar, porque primeiro, né? Não me deu ainda, né? Mas Deus, Ele é fiel, né? Ô irmão, o que eu quero falar assim é sobre o verdadeiro perdão, né? O que o perdão traz, as consequências que traz para a nossa vida, a falta de perdão, quando você fica rancorosa com seu irmão, quando você não consegue perdoar seu irmão, por mais falho que ele seja, né? E aonde Deus precisa te levar, né? Para poder tratar a alma da gente, né? E há 2 anos atrás, né? O Senhor veio. Obrigada, irmão. Tudo que Deus vem, vai acontecer na vida da gente, o Senhor, Ele avisa. E o Senhor vinha assim, sabe? Nos lugares onde eu chegava, o Senhor usava os vasos dele para me dar, né? Me falar. E eu sonhava, um dia eu tive um sonho que eu entrava num hospital, né? Naquele hospital eu via tudo branco, eu via assim um leito, uma cama, e eu passava por ela, passava por outra, 5 camas, passava por outra e saía. Eu disse, Deus, que sonho é esse? Que cama é essa? Eu tenho que ir fazer alguma obra no hospital? E aí foi passando, Deus usou uma vez um pastor da igreja da minha filha, né? Que ela congrega em outra igreja. Aí ele, no final do culto, ele me chamou e disse, olha, vai passar um vendaval grande na sua casa. Aí eu, meu Deus, a gente pensa logo no marido, né? De marido. Eu disse, meu Deus, será que é com Edmilson? Meu Deus, o que é que vai acontecer? Jesus, quanta prova é essa? Meu pai, alguma coisa com meus filhos? Ele disse assim, mas Deus vai dar a vitória. Se você não murmurar. E aí eu esqueci disso, entendeu, irmão? Passou. E eu precisei fazer os exames, né? E nesses exames, um dos exames que eu fiz foi uma ultrassonografia do abdômen total, né? E lá ela fez o exame. Eu sou muito conversadeira assim, onde eu chego eu procuro ter amizade, procuro conversar muito, eu falo muito assim, ai Deus, você fala de Deus com tanto amor, né? Você tem algo assim, um amor tão grande para falar do Senhor. E lá a médica que estava fazendo meu exame, eu falei assim, doutora, você não quer fazer da minha mamografia, ou da minha mama não? Ela, Márcia, não posso. Aqui no hospital não faz esse exame. Eu disse, aproveita aí, ninguém vai saber, só está eu e a senhora aqui dentro. De tanto insistir, ela fez. Quando ela fez, ela passou, e passou de novo, e passou no outro, olhou e disse, minha filha, você vai ter que procurar um médico, um mastologista, né? Que tem uns nódulos aqui no seu seio. Mas não é nada não fique focada não, porque tem que fazer uma mamografia, né? Para saber o que é. Só que isso foi em maio. Eu não liguei muito, ela disse que não era nada demais. E aí chegou em agosto, eu fui procurar esse médico, entendeu? Eu fui para um hospital, que nesse hospital, eu dizia assim, eu nunca vou entrar nesse hospital. Tinha um hospital de um câncer, né? Só trata pessoas com câncer. E um dia eu passei no ônibus lá, não sei por que eu peguei aquele ônibus ali para ir para Brotas.
Tava um congestionamento e bem em frente ao hospital o ônibus parou. Eu olhei para o hospital, fiquei assim olhando, levantei minha mão, assim, eu tomo esse hospital, tomo essas vidas que estão aí. Eu vi uma voz assim dizendo, você vai entrar aí. Eu disse, tá amarrado. Entendeu? Aí eu, o Senhor me perdoe que eu falei isso. Mas, minha filha, eu entrei como paciente, eu não entrei para visitar naquele hospital, entendeu? E aí, quando eu fui, eu encontrei, Deus botou um anjo na minha vida, assim, um irmão de lá da igreja, que ele trabalha nesse hospital. Aí, a gente conversando, né, ele disse assim, você trabalha onde, Regi? Ele, minha filha, eu trabalho no Aristide Montes, que é o hospital do câncer lá, né? Eu disse, pô, velho, eu preciso fazer uma mamografia. E pelo SUS é difícil, não tem assistência médica, né? E é cara. Ele me deu um papelzinho que eu consigo para você. Isso foi num domingo. Na segunda-feira ele ligou para mim, era meio-dia, e disse, Márcia, seu exame está marcado para 1 hora, você vai ter que se apressar. Eu digo, rapaz, não vai dar tempo não, é meio-dia, como é que eu vou chegar 1 hora aí? Eu só sei uma coisa, que eu cheguei lá 1 hora e eu fiz esse exame. Quando eu fiz esse exame, quando eu fui pegar o resultado, o médico mandou eu repetir ele de novo. Aí eu repeti de novo, aí eu fiz de novo, 3 vezes. Quando eu fui na segunda vez, eu já fui fazer outro tipo de mamografia, mais detalhada. E isso dói, viu, minha irmã? Porque como eu tenho um seio muito pequeno, me amassou muito, isso aqui ficou roxo em mim, que a máquina, eu tive que botar o seio na máquina, ficar assim toda troncha, e aquilo apertando, eu, meu Deus. E quando eu fui pegar o resultado, irmão, eu vi lá o diagnóstico que eu estava com um câncer na mama. Nas duas. E aí, eu saí direto naquele hospital ali, fui para a igreja lá. E lá na igreja tem um culto tarde das bênçãos, né? É um culto dia de terça-feira à tarde. E lá eu cheguei assim na porta e fiquei assim olhando e comecei a falar com Deus. Deus, eu vou passar por isso e o Senhor vai passar. Mas não murmure, o Senhor sempre no meu coração, não murmure, entendeu? E eu tive que correr atrás, né, porque não tinha assistência médica, entendeu? Tinha que depender do SUS mesmo, entendeu? E é muito difícil. Mas Deus, quando Ele te escolhe para passar, para glorificar o nome dEle, tudo é fácil, gente. E aí, meu esposo, assim, sempre ali colado, às vezes, sabe, eu chorava porque eu ia enfrentar algo na minha vida, porque eu tinha enfrentado isso com o meu pai, e eu vi o sofrimento dele. Mas meu Deus, eu disse, ai, Senhor, eis-me aqui. E fui fazer os exames, mas foi assim, muito rápido. Tudo naquele hospital, para mim, foi rápido, entendeu? E eu, assim, às vezes, assim, eu dizia assim, meu Deus, eu tô só. Eu ia sozinha fazer a exame, porque muitas vezes ele não podia ir. Eu disse, Deus, eu vou só para aquele lugar. Gente, é um lugar. Quando você entra naquele hospital, você vê logo, você sente o espírito da morte ali dentro, a enfermidade. Ali, gente com câncer, muito feio. Sabe, quando eu estava indo lá, os dias que eu estava indo lá ver aquelas pessoas, eu vi pessoa com câncer no rosto, no ouvido, no dente, nisso, eu via desfigurada, aquilo ali, sabe, às vezes eu chorava. Mas o Senhor dizia, você vai entrar e vai ter que abrir sua boca ali dentro. E Deus estava me provando mesmo, entendeu, gente? Mas quando eu peguei o resultado todo e eu fui levar para a mastologista para marcar a cirurgia para ver, eu estava sozinha. Para você ver, eu entrei 6 horas da manhã naquele lugar. Eu fui atendida às 5h30 da tarde. Eu sentada ali, porque se eu saísse do lugar, eu perdia o lugar. Não ia ser atendida, entendeu? Eu tinha que ficar ali, de mulheres ali dentro, de gente doente. Quando a médica me chamou, aí ela olhou assim os exames e disse, marca a cirurgia com urgência. Eu disse, o que é que eu tenho? Ela disse, você está com câncer, minha filha, está nas 2 mãos. E eu parei. Eu disse, Deus,
Mas o Senhor vive, o meu Redentor, Ele vive. E eu sei que Ele é fiel e Ele vai cumprir tudo. Glória a Deus. E ela me olhava assim, pensa assim, num amor que eu tive com aquela médica, um carinho dela comigo. Porque Deus, sabe, Ele cuida, sabe? Resumindo assim, correndo, quando eu fui para me internar, quando eu entrei naquele hospital, o Senhor falava comigo, eu vou tratar seu coração aí dentro. Sabe por quê, irmão? Porque muitas vezes a gente guarda mágoa no coração. Deus poderoso. A gente guarda ressentimento. A gente às vezes fica assim, como se fosse vítima, entendeu? Mas muitas vezes às vezes a gente provoca que o irmão se ire contra a gente, mas a gente fica na defesa. E eu tinha uma mágoa muito grande no meu coração. Sabe? Não, perdoei, mas não quero conta com aquela pessoa ali. Que perdão é esse? Não é perdão isso. E eu tive que ir para o leito para Deus me ensinar, sabe? Que Ele é amor. Como é que eu posso dizer que eu amo a Deus, que eu não amo meu irmão? Não consigo perdoar ele. Perdão não é brincadeira, não. É muito sério, isso é muito sério. A gente não pode deixar nosso coração. Isso aqui, ó, é pra vida. A gente não pode deixar que envia nada pro nosso coração, gente, que é horror. E aí, minha irmã, chegou o dia de eu me internar, meu esposo lá de manhã cedo, de madrugada. Eu tive que passar por uma triagem para poder ir para o quarto. Quando chegou no quarto lá, que eu olhei aquelas 5 mulheres lá, eu disse, oh, Glória, cheguei. Ninguém entendia nada, né? Porque com aquele, né? Mas eu disse, Deus, eu confio no Senhor, eu sei que Tu vai fazer alguma coisa. Aleluia. Entendeu? Glória a Deus. Tiraram ele logo de lá. Pronto, acabou sua visita, agora é com ela. Teve um momento ali, meu irmão, sozinho ali, que não foi brincadeira não, viu? É muito sério. Eu chorava, Deus tratando minha alma. Deus tratando minha alma, eu chorava. E ali o Senhor vai assim, ó, vá ali e diz ali que eu sou Deus de amor e que eu curo. Que eu sou um Deus de milagre. Eu saía do meu quarto, onde eu estava, ia para o outro quarto falar. Eu dizia, Deus, Jesus, me dê graça. Entendeu? Mas, gente, em nenhum momento eu murmurei. Em nenhum momento eu murmurei. A minha cirurgia estava marcada para as 17 horas, 5 horas da tarde. Eu fiquei o dia todo. Aí cada uma que subia, quando descia para o quarto, eu via assim a mama. Meu Deus, não deixa ela tirar minha mama. A minha preocupação assim. Não preocupação, eu não queria que tirasse, entendeu? Sou mulher, teu marido. Se deu, tu me deu, você me deu assim, você não me deu me faltando nada em mim, não. E aí, minha irmã, quando chegou a minha hora, aí chegou um médico lá, doutor Rafael, parecia um anjo. Ele disse, Dona Márcia, eu vim aqui marcar seu seio, onde é que ia ser cortado, né? Aí eu olhei para ele e falei, poxa, você tem cara de anjo. Ele deu risada. Ela falou, você está bem? Eu disse, estou muito bem. E aí minha irmã marcou meu seio, quando chegou a hora de ir, esse daqui eu estava indo para o centro cirúrgico, esse disse, começou seu ministério agora, eu olhei para ele, aí a lágrima foi cair. Oh, Deus. E aí, meu irmão, quando eu cheguei naquela sala, antessala de lá do centro cirúrgico, né? Eu vi assim um monte de sala e via 1, 2, 3, 4, 5, as salas, né? Aí eu vi o número 8 e disse, Deus, esse é o número 7, por que tem aquela 8 ali? Eu vou entrar na 8, eu perguntei a Deus. Aí o Senhor fez assim para mim, porque ali sou eu que ficou ali lhe esperando. Chegou uma enfermeira, gente, viu? Amém. Chegou uma enfermeira, eu estava sozinha, morrendo de frio na sala. Ela botou a mão na minha cabeça, alisou assim meu cabelo, né? Eu tava, cabelo não, com a touca, alisou assim e disse assim, olha, está tudo preparado. O Senhor está ali lhe esperando. Fique só na dispensação, fique calma que vai dar tudo certo. Quando eu entrei naquela sala, eu vi uma claridade assim imensa naquela sala.
E lá Deus botou uma enfermeira que é uma amiga e ela é espírita. Deus botou essas pessoas assim na minha vida. Deus não botou crente, não. Olha, tudo que Deus fez, botou ímpio para me ajudar. Para falar. Ele usava os ímpios para falar comigo, gente. Eu ficava assim, meu Deus, eu não entendo um negócio desse. Era. E aí, minhas irmãs, quando eu entrei naquela sala, e aí o médico me amarrou toda, veio para dar anestesia. Eu tomei uma anestesia geral, eu tomei uma anestesia aqui, nesse osso daqui, que parecia que a agulha ia atravessar a minha garganta aqui, ó. E ali ela chegava lá, foram 2 médicos, né? Ela riscando lá, vinha, olhava o seio, riscava mais uma vez. E aí eu fui, sabe, apagando, fui. Mas ali, a menina aqui, essa amiga minha que estava ali, Ângela, ela dizia assim, que eu falava, que ela disse que nunca viu alguém anestesiada falar. Que é anestesiada, paga, né? Mas que eu dizia assim, segure na minha mão. E que eu ficava segurando, assim, como se estivesse segurando a mão de alguém. Eu disse, do Senhor, claro, estava ali na minha mão. Ela dizia assim, Márcia, eu estou aqui desde 7 horas da manhã vendo a cirurgia, mas a sua foi diferente. Quando eu cheguei no quarto, a sua foi diferente. E para honra e glória do Senhor, quando o médico abriu o meu seio, olhou, ela disse que né, eu não vi, né? Ela contando a mim depois, né? Ele abriu o meu seio, foi lá e viu o tumor, voltou, abriu, olhou de novo, foi lá de novo. Que tumor? Cadê o tumor que estava aqui? Tá no... Tinha, foi uma bolsa de água. Deus poderoso. Tinha uma bolsa de água. Esta mama aqui, ela ia tirar essa e ia fazer a cirurgia nessa, entendeu? Essa ia ficar, mas essa ia tirar. Porque no dia que ela falou, que ela chamou para me conversar com a gente, ele estava, eu disse, você não vai tirar nada da minha mama. Não vai, porque Deus não vai deixar você tirar minha mama. E ali, irmão, até aí foi. O negócio foi depois. Sabe? Porque o depois que foi doloroso, entendeu? E ali ele abriu, limpou tudo, né? Afundou, tirou o tumor de cá para fazer a biópsia, né? Que teve que fazer. E fechou meu seio. E ela dizia que ele dizia para a médica, não estou entendendo nada. E aí eu fui para o quarto. Quando eu cheguei no quarto, eu tive uma reação à anestesia. Eu sentia falta de ar. Eu não conseguia respirar. Me batia. Eu queria falar que eu não estava conseguindo. Minha irmã mais velha estava também. E aí ela foi chamar a enfermeira, botaram um negócio assim no meu ouvido. Quando chegou assim, umas 3 horas da manhã, entrou uma enfermeira no quarto. O quarto estava assim meio apagado, só estava só a luz do banheiro. E aí aquela enfermeira entrou, eu despertei e fiquei só observando ela, né? Uma mulher entrou assim diferente e ela louvando. Eu fiquei assim observando. E ela, no escuro mesmo, ela preparava os medicamentos para botar. Como o leito que eu estava era o primeiro, eu dizia assim, meu Deus, eu sou o primeiro. Como é que ela está sabendo o que ela está botando ali para vir me aplicar em mim, meu Deus? Eu ficava com medo. E aí, minha irmã, quando ela chegou de junto de mim, que ela aplicou no soro o medicamento em mim, ela parou, segurou na minha mão e ela disse assim, olha, hoje Deus muda a sua história. O Senhor disse que ela começou a louvar para mim, entendeu? Um louvor assim muito lindo que ela louvava para mim. E dizia assim, que por Deus não ter murmurado, que eu estava ali, sabe? Deus mandava eu falar com alguém, eu ia e falava, eu não estava mais me importando do que eu estava passando ali. Deus poderoso. E o Senhor ali cumpriu o que aquela... Eu creio que foi um anjo do Senhor, que aquela enfermeira foi ali, entendeu? E quando eu fui para casa, eu fiquei uns dias na casa da minha mãe, aí eu tive que voltar para casa, né? E eu tive que ver minha vida normal, né? Seguir a rotina da minha vida. Meu marido trabalhava, meus filhos colégio, minha filha faculdade, e eu ficava só. Mas era assim, terrível naqueles momentos que eu ficava só, porque Satanás, meu irmão, lutava contra, assim, sabe, para vir nos pensamentos. Eu recebia ligações, assim, de pessoas, dizia assim, olha,
eu sei um lugar aonde vende peruca, porque você vai ter que fazer a quimioterapia, você vai ficar careca. E aquilo me matava, eu dizia, meu Deus, Jesus, eu chorava. Porque até aí eu tinha que receber o resultado depois de 40 dias, entendeu? Que era o resultado da biópsia. Aí eu ficava toda hora uma ligação de um, de outro, e Deus, pela misericórdia, botou 2 irmãs, né? Umas 2 diaconisas de lá da igreja, lá para cuidar de mim, né? Elas iam lá em casa e fazia tudo para mim, sabe? Me tratou assim igual o neném, sabe? E elas eram assim, mulheres de oração, né? Elas chegavam lá em casa, era uma intercessão, assim, porque elas viam a luta que eu estava passando ali. Quando eu fiquei boa, né, que eu já me sentia para poder eu sair, eu fui até o hospital, porque assim, nesse hospital, o resultado dos exames não vai para a mão do paciente, vai só para o prontuário, eles não deixam na mão do paciente, né? E eu fui e pedi os exames, eu tive que assinar um termo lá, eu pedi os exames e abri e vi. Eu fiquei em alegria tão grande, sabe? Porque eu vi o resultado, né, negativo daquele câncer, né? Que o médico, os médicos diziam que eu estava, entendeu? Eu saí numa alegria tão grande, corri para a igreja e lá me ajoelhei naquele altar, sabe, chorei, comecei a chorar. Porque eu disse, Deus, e Deus me falou naquele altar, no dia que eu estava ajoelhada chorando, Deus falava assim, aleluia, eu limpei o seu coração. Glória a Deus. Porque até a pessoa que eu dizia que tinha perdoado, né? Eu fui até ela com uma igreja assim cheia, né? Porque estava todo mundo, porque eu tinha ido já até ela não queria saber, que não é aquela coisa toda, né? E fui até ela, a igreja, e falei, entendeu, meu irmão? Eu vi Deus, depois disso eu vi o operar de Deus na minha vida, sabe? Amém. E assim, de 6 em 6 meses eu tenho que fazer esses exames, sabe, de rotina, né? Que eu tenho que fazer. Porque segundo elas lá, eu não recebi isso. Segundo a médica lá disse, Márcia, você tem tendência a ter tumores, entendeu? Meu pai, ele teve um câncer, morreu de um câncer. Minha tia teve um câncer de mama, ou a irmã dele. Então, na família tem, né? Tem tendência a ter esse tumor, mas eu disse, na minha vida eu não tenho, eu não recebo essa coisa dos infernos aí, essa coisa de hereditária aí, entendeu? Porque hoje eu sou uma séria, não recebo. E o último exame que eu fui fazer, o médico me disse que tinha aparecido 2 tumores nas 2 mãos. Eu disse, não recebo isso não, né? E nisso tudo, sabe, irmão, Deus me deu até um benefício, né? Quem tem essa doença lá, eles dão um benefício e se aposenta como invalidez, como doença, né? Mas eu sabia que Deus tinha me curado. Para que eu queria esse benefício? Se não, Deus, eu não vou receber isso. Porque se eu recebesse esse benefício, eu ia dizer assim, você, Deus, é mentiroso. Entendeu? Eu disse, não, eu não preciso desse dinheiro, desse benefício. E muitas vezes, irmão, quando... às sextas-feiras, foi uns 30 dias eu indo para esse hospital fazer a punção, que eu tinha que tirar o líquido do seio, né, para cada infecção. E eu chegava lá, um dia a irmã dele, a minha cunhada, foi comigo e disse assim, impressionante, quando você chega aqui, as mulheres ficam tudo ao seu redor, você falando. Né? E eu comecei a falar, olha, Deus, ele opera, Deus é um Deus de milagre, e mulher chorando, e mulher, como é que Deus opera assim, sem mama? Disse, minha filha, dê um glória a Deus. Deus é bom, minha filha. E você está fazendo o que aqui? Eu disse, eu tive um câncer também e Deus me curou. Aleluia. Como é que faz? Não faz, minha filha. Creia no Deus, que Deus é o Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Glória. Aleluia. E aí, minha irmã, fiquei na minha... Toda semana eu estava ali, E chegou um dia que ela chegou para mim, né? A médica disse, minha filha, você está liberada. Eu disse, mas você vir aqui, você não tem doença nenhuma. Você não tem câncer nenhum. Glória a Deus. E assim, sabe, irmã, depois desse perdão, muitas vezes a gente fala assim, eu não acredito que Deus é um Deus carrasco que te leva para um leito para poder tratar de sua vida. Porque Ele é todo poderoso, Ele pode fazer o que Ele quiser. Se eu não estava querendo abrir meu coração, Ele precisou me deixar sozinha em um leito para poder trabalhar na minha vida.
e eu glorifico a Ele, tá? Porque momento nenhum eu murmurei. Você sabe qual é o segredo de tudo? Não murmurar por nada. Aleluia. Mesmo que as coisas aconteçam com nós, a gente quer um jeito, Deus está assim, minha filha, se acalme, que não é aqui, é aqui. Mas a gente fica naquela... Deus não é Deus de confusão. Né? A gente, tudo tem que dar glória, tudo tem que dar glórias, glórias, glórias. E eu só sei uma coisa, que depois desse perdão, as bênçãos do Senhor chegarem na minha vida, na minha casa, no meu casamento, na vida dos meus filhos. Olha hoje eu aqui. Aonde que eu ia pensar estar aqui? Glória a Deus. O Senhor sabe, eu nunca fui assim, sabe? Desejo de vir. Não, o Senhor disse que eu vou. E tudo assim, sabe, gente? Às vezes tem congresso de mulheres lá no Brasil. Eu digo, poxa, Senhor, eu queria ir, eu não estou querendo ir, o que é que eu faço, Senhor? Não faça nada. Quando eu penso que não, vem alguém e diz assim, ó, minha irmã, seu ingresso para ir viajar para Belo Horizonte está aqui. Você vai viajar, você não vai pagar nada. Então, uma prova aqui, para você é abençoada, hein, mulher? Eu só ando viajando, viu, gente? A glória de Deus. Mas isso tudo eu aprendi, sabe? Que o melhor é fazer a vontade de Deus e obedecer a Ele. Porque não adianta a gente assim, sabe? Vir para a igreja, né? Pegar a Bíblia e não estar vivendo ela, né? A gente tem que viver a palavra de Deus, né? Aleluia. Se alguém machucou, perdoe. Né? Limpa o coração, não deixa nada vir para o coração. Né? Ô Senhor, perdoe. Né? Porque Deus, Ele não ouve oração de vingança, nem oração para poder prejudicar o irmão, seja ele quem for. Deus não ouve. Deus ouve oração de amor. Né? Uma oração diz assim, Senhor, toma aquela pessoa em sua mão. Ela não te conhece, não sabe quem é o Senhor. Toma aquela irmã que ainda não está, entendeu, firme com o Senhor, ainda não está, não tem um discernimento das coisas. Perdoe, Deus. E aqui, sabe, minha irmã, eu sei que esse ministério, sabe, que é onde o Senhor me botou, que é o ministério de intercessão. É um ministério assim que eu amo. E foi através da oração que eu consegui vencer essa doença. Tá? Porque eu sabia que tinha um grupo de intercessão intercedendo pela minha vida, orando por mim. E foi um momento assim que a gente viveu isso. Era um momento que a gente não tinha nada, não tinha dinheiro nem para comprar remédio, nem nada. Eu tinha que ter uma alimentação especial, né, diferente. Mas Deus providenciou tudo, não me faltou nada. Até carro para me levar para o hospital. A gente não tinha carro. Uma irmã abençoou ele com um carro só para a gente ir para o hospital. Depois até me devolva meu carro. Mas assim, eu glorifico a Deus, sabe, irmão, que Deus, Ele é maravilhoso, Ele é um Deus todo-poderoso, sabe? Ele é fiel, né? E eu tenho dito a Ele assim, ó, Senhor, eis-me aqui. E o Senhor já me disse que eu vou passar algo aí, mas eu estou firme aqui. Tá? Eis-me aqui, Senhor. Não sei o que é, nem quero saber o que é. Porque se eu souber o que é, eu corro. Quero nem saber, vou dar as costas, sabe? Entendeu? Mas eu tenho dito a Deus assim, eis-me aqui. Eis-me aqui. Às vezes as pessoas olham a gente assim, mas não sabem o que a gente passa, quantas vezes a gente chora, entendeu? Quantas vezes a gente chora, né? Quantas vezes é difícil, sabe? Mas Deus tem me sustentado muito através da oração. Através da oração. E o Senhor, assim, hoje eu estava numa inquietação lá, uma tristeza assim grande, me abateu assim hoje. Não sei se é porque eu estava só, sei lá, né? E aí, uma pessoa, né, eu falei com uma irmã, e ela me disse, minha irmã, quieta seu coração, Deus está no controle de tudo. Né? E aí eu vi o Senhor falar comigo, né? Eu vi o Senhor falar comigo. Eu disse ao Senhor, muito obrigada pela essa resposta que o Senhor me deu. Né? Muito obrigada, porque eu sei que você está no controle de todas as coisas das nossas vidas, entendeu? Eu já disse a ele, eu estou com saudade de lá da minha casa, né?
tô com saudade dos meus filhos, né? Que eu deixei 2 filhos lá, né? Uma adolescente e uma filha, tô com saudades, entendeu? Mas eis-me aqui. Obrigada, viu, gente? Irmãs queridas, você viu que é glorioso nós ouvir, né, irmã? Tentar para o que os testemunhos, quanto que Deus fala, não é? Edifica a nossa fé. Glória a Deus por essa grande vitória que Deus nos dá aqui nessa segunda-feira. E agora Deus colocou no meu coração, a nossa irmã Vandeléia vai vir aqui fazer um louvor. E nesse momento, irmã, você que está passando, ouça aqui, irmã, agora estou aqui falando aqui, ó, presta atenção, todas as irmãs. Você que está passando por um momento difícil de dar um perdão, né? Agora é uma oportunidade de você vir, dobrar seu joelho aqui durante o louvor da irmã Vandeléia. Você vai sair do seu lugar, vai dobrar o joelho aqui nesse altar. Vai dobrar-se aqui diante de Deus. E você vai falar aqui com Deus. Deus vai fazer algo na tua vida para você dar esse perdão. Ou você, né, receber esse perdão. Se não é contigo, pode ser que está acontecendo com teu filho. Ou com algum parente que você sabe, talvez está lá no Brasil. Você vai vir aqui por ele ou por ela. Em nome de Jesus, irmãos. Deus vai trazer grandes vitórias aqui nessa reunião, nessa noite. Amém, minha querida irmã Vandeléia? Vem, filha. E nós vamos estar orando. Amém, minha querida? É um momento, viu, irmã? Você sair aqui e vir dobrar os joelhos. Salve, amada igreja, com a paz do Senhor, amém? Amém. Aleluia. Deus. Louvado seja, glória a Deus. Não rejeita a oração. Oração é alimento. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Aleluia. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Tá sofrendo, louve. Precisando, louve. Não importa, louve. Seu louvor Ele escuta. Deus vai na frente, abrindo os caminhos, quebrando as correntes, sacando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas, não pode encerrar. Ele trabalha para o Deus confia, camina comigo de noite todo dia. Ele dos mantos vence o segundo, comece a lavar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. A gente precisa entender o que Deus está falando. Quando Ele fica em silêncio, é porque Ele está trabalhando. Basta solamente esperar o que
está te honrando amada, está suprindo amada, não me importa amada, simplesmente amada, se ele escuta. Deus vai na frente, abrindo os caminhos, quebrando as correntes, sacando os espinas, ordena os anjos para contigo lutar. Ele abre as portas, não pode encerrar. Ele trabalha para você confia, caminha contigo de noite ou de dia. Pega tuas mãos, tua bênção de novo. Você está com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. Fica lá na sua, tu és digno do Senhor. Fica lá na Nagachai, tu estás neste lugar, meu mestre. Toda honra e toda glória para ti, meu Pai. Deus poderoso, tu és digno, ó Deus. Nós subimos diante da tua presença, porque tu és meu Senhor. Quando nos subimos dentro da tua presença, ó Padre, tu não rechazas a oração, ó Deus. Perdona-nos, ó Padre, em nome de Jesus. Jesus, obrigado aqui, Senhor, pela tua presença. Continua trabalhando em nosso favor, meu Senhor. Jesus, continua aqui trazendo cura, Senhor, nos corações. Jesus, querido, da autoridade, Senhor, no alto céu para tua filha. Jesus, que ela possa liberar, que ela venha receber esse perdão, que ela possa liberar esse perdão. Ajuda-nos, ó Deus, em nossas famílias. Vai encontrar nossas famílias, Senhor. Tu sabe da nossa necessidade, meu Pai. Opera o milagre do meio do nosso povo. Aleluia. Visita nossos parentes ali do outro lado. Jesus, traz cura, traz libertação, traz o perdão, traz a transformação, traz salvação. Em nome de Jesus, meu Pai, nós te louvamos, Senhor, porque tu és um Deus fiel. Tu opera milagre no meio do teu povo. Jesus, tu não és um Deus que mente, não. Se tu trouxe esse testemunho aqui hoje, meu Pai, é porque tu está despertando as nossas vidas, tu está despertando a tua igreja, Senhor. Jesus, chegou o tempo de bênção, chegou o tempo de bonança. Jesus, querido, ajuda minhas irmãs, ajuda meus irmãos agora, nesse momento. Vem abrir os olhos, vem abrir os olhos para que nós possamos entender aonde está, meu Senhor, o mal. Que nós possamos fechar hoje todas as brechas, toda a porta, Senhor. Que nós possamos receber aqui uma bênção de ti, meu Pai. Aleluia. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, conclui teus propósitos. Aleluia. Nós sabemos que nós vamos ouvir testemunhos aqui. Aleluia. De cura, de libertação, de transformação. Pela atitude nossa diante de ti hoje, meu Pai. E grande será as bênçãos que tu vai derramar sobre cada família aqui presente. Aleluia. Eu já posso ver aqui com os meus olhos, Senhor. Tu está vendo muitas curas aqui, Senhor. Andelaga, fubi, canta, lili, canta, néfia, lima, loba, siri, me canta, labaxaia, uri, canta, lamaseri, me canta, uri, me anda, labaxaia. Oh, Senhor Jesus, que nós não vejamos, aleluia, passivos, Senhor. Nós sabemos, Senhor, aleluia, onde está o mal, que nós possamos ter atitude, Senhor, de servas de Deus, de mulher de fé, aleluia, para compreender através da tua palavra, Senhor, aleluia, o nosso, Senhor, testemunho, aleluia, que venha falar dentro da nossa casa, Senhor, nossas atitudes. Jesus, ajuda-nos, ó Deus, a compreender, aleluia, o que tu estás falando nessa
noite, o que tu estás pedindo, Senhor. Oricanda, lamaste, que ai, como eu acharadei, tô eu abachuri canto, limpando muitos corações de canto, tô eu assim na canto, transformando os corações na macho de canto, ai, porque eu quero na canto, cheguei de maçuri canto, fazer algo diferente na canto, neste lugar da de canto, alabalabachuri ne canto, oh, cheguei de maçuri ne canto, vou eu ainda na de canto, trazer lá em machuri canto, outros aqui na de canto, xaralai machuri canto, ai, ne canto, xaralai machuri canto, porque eu assanei canto, quero fazer deste lugar, canto, um hospital, canto assim, pra curas, canto assim, canto, eu fazer deste lugar, cheguei canto, ai, assim, canto, e eu deixo, canto, a minha paz, cheguei canto, oh, glória a Jesus, aleluia. O mestre está passando por aqui. O mestre está passando por aqui. Dons ele quer te dar, é fome te buscar. O mestre está passando por aqui. Aleluia, é assim mesmo, irmãos, porque nós estamos aqui nesse país e Deus acompanha, irmãos, cada um de nós aqui. Quantos, né, que às vezes saem do Brasil, deixa a família lá. Irmãos, é tempo de nós fazermos uma análise mesmo. Sai do seu país, né? Às vezes não saiu bem lá. Vamos analisarmos, né, nesse tempo. O que se está tudo bem, se ficou tudo bem lá do outro lado. Aleluia. Deus quer trazer uma bênção aqui. Deus quer trazer bênçãos aqui. Aleluia. Deus vai continuar nos abençoando, porque a casa dele é hospital. Esse lugar já é hospital de Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Deus continua aqui curando. Todo culto tem aqui cura gloriosa. Aleluia, mas o Senhor quer fazer algo específico aqui, em algumas vidas, algo específico. E nós não podemos ser pacíficos, né? Pacífico é uma pessoa que... Pacífico, né? Você sabe, mas você está... amanhã eu faço. Amanhã... Né? Outro dia a irmã Andreinha deu um testemunho aqui tão lindo, né? Ela pediu oração aqui. Pediu... Eu peço oração para que eu perdoe meu pai. Foi, filha? Você conseguiu fazer isso? Vem aqui dar um testemunho, vem. Vem contar aqui para nós como é que foi. Nós já estamos terminando, irmão, porque ela pediu oração aqui. E eu disse, você vai, Andreinha, e você vai falar para nós como é que foi. Pedi a oração, aí porque eu pedia para Deus ajuda, porque eu sozinha não ia conseguir. Deus estava me mostrando que eu precisava de perdoar, Deus me mostrando, e eu vendo até que minha vida não ia para frente por causa disso. Aí eu pedi a oração, aí acho que uma semana depois eu acordei e pensei assim, hoje eu vou ligar para meu pai. Pensei que ia ligar para meu pai, fui trabalhar. Aí eu fui trabalhar e de repente começou a aparecer mensagem no meu telefone, a senhora mandou. Foi aparecendo mensagem, apareceram 3 mensagens, assim, tem acontecido tanta coisa comigo, tanta, que aí começou a aparecer mensagem, só que eu não pensei nisso. Aí eu comecei a ficar com medo. Aí eu tô assim, pronto, agora vai acontecer alguma coisa comigo, aí eu pensei até com o carro, porque de tanto que bateram no meu carro, de tanto acidente que eu sofri. Aí eu comecei a ficar com medo.
E as mensagens, e todas as mensagens eram a mesma. Até a pastora de outra igreja me mandou mensagem. Aí, todas as mesmas mensagens. E Deus falando que Ele ia estar comigo. Não precisava de eu ter medo. Que Ele ia estar comigo. O que acontecesse, Ele ia estar comigo. Todas as mesmas mensagens. Foi assim, Deus fez um rebuliço no mundo espiritual tão grande que eu fiquei boba. Aí a Silvana, de outra igreja também, me mandou a mesma mensagem. Aí eu tô assim, gente, aí depois não vinha assim na minha cabeça que era por causa disso. Eu comecei a ficar com medo. Aí eu tava cansada e cheguei em casa, tava cansada assim, quer saber, vou ligar pro meu pai, nada não, vou dormir, eu vou descansar, depois eu faço isso. Aí eu deitei, só que eu deitei, eu não consegui dormir. Aí eu acordei e tô assim, se é Deus, não tá me deixando dormir, porque quando eu deito, aborto. Aí eu tô assim, se é Deus que não tá me deixando dormir, fui pegar o telefone, liguei pro meu pai. Aí eu liguei pro meu pai, eu falei que ele estava perdoado em nome de Jesus. Aí ele falou, fui pedir ele perdão também. Aí ele falou que não guardava mágoa de mim. Aleluia. Eu falei, não, que estava perdoado em nome de Jesus. E é engraçado, porque hoje eu consigo até falar da situação que eu até rio. Porque antes eu não conseguia rir. Porque antes eu só tinha... Antes eu falava, gente, eu não vou mentir, que quando meu pai morresse, eu fazia questão de ir no enterro dele. Mas era para eu cuspir no caixão dele. Eu falava isso. E foi assim, Deus fez um rebuliço tão grande, todo mundo me mandando mensagem, e que Deus estava comigo, todas as mesmas mensagens. Eu falei que eu ia até fotografar as mensagens. De tantas mensagens, todas as mesmas mensagens. Aí a Silvana me ligou, que dizia que não estava aguentando mais, que ela estava chorando por minha causa, para saber o que estava acontecendo comigo. Aí eu perguntei para ela se ela era bom ou se era ruim. Aí eu falei para ela que muita gente sabe a história minha, do meu pai, que eu não gosto dele, eu não gostava dele de jeito nenhum. Aí eu contei para ela, ela falou assim, eu penso nele. Foi um rebuliço muito grande. Que coisa linda, irmão. É só Deus que pode fazer isso. Né? Quantos anos, não é, irmã Andreinha? Quantos anos ficou? Nossa, eu posso falar da minha infância, tinha uns 10 anos, o resto da vida inteira, eu passei com esse ódio no coração. Ódio no coração contra o pai, né? E olha a obra que Deus fez na vida da nossa irmã. Uma coisa que eu nunca enxerguei na minha vida, nunca pensei em perdoar meu pai, nunca pensei em conversar com ele. E Deus fez assim, ó. Deus fez assim. Oh, glória a Deus! Irmão, eu olho para André e eu vejo que Deus vai fazer algo muito grande na sua vida, André. Você toma posse, filha, porque grande será a bênção que Deus fará na tua vida. Tanto que quando eu liguei para minha irmã, que eu pedi ela o telefone dele, que eu nem procurava saber por ele nem nada. Aí na hora que eu contei para ela, e ela uma vez virou para mim e falou que eu precisava de psicólogo. Aí eu pedi para ela o telefone dele, ela começou a chorar, perguntando o porquê disso agora. De tanto que a minha mãe e ela tinham conversado comigo sobre isso. O porquê. Aí eu falei com ela, pergunta para Deus. Nosso psicólogo é ó, Jesus Cristo. Aí ela falou, amém. Agora eu tinha um psicólogo. Uma vez ela falou que se a igreja não bastasse, que eu precisava de um psicólogo. Aí no dia que eu falei, vai dar assim, nossa, o psicólogo é Jesus Cristo, né? Ele nos conhece muito bem. Aleluia. Vamos ficar de pé e vamos encerrar, irmãos, porque já é 9h20. As irmãs guardam os testemunhos. Viu? Você vai contar e vai continuar contando testemunho, Andreinha. São coisas lindas que Deus vai fazer. Eu ia falar só que quando o Senhor me levou até ela ali, o Senhor pegava ela assim no colo. O amor de Deus na sua vida é muito grande. Glória a Deus. É muito grande o amor que Deus tem por você, viu? Mas não deixa nada chegar nesse coração, não. E Deus vai mudar tudo, viu? Amém. Glória a Deus. Vai mudar tudo. Deus livre essa menina de tanto mal, porque o inimigo tenta de todas as formas destruir a vida dela. Mas ela, você é a menina dos olhos do Deus. Nunca esqueça disso, o amor de Deus por você. Glória a Deus, louvado seja o Senhor, que és fiel, Senhor. Deus também tem um propósito muito grande na vida da irmã. Ela está sendo experimentada.
dia após dia, Deus está amadurecendo ela. Glória a Deus. Você pensa que não, olha, mas ela está um crente e tal, mas ela tem muita experiência. É verdade. Quando ela tomar uma decisão aí com Deus, olha, irmão, vai ser tremendo. Que Deus vai fazer através dela. Testemunho um atrás do outro. Vai ser aquela mulher cheia de fé mesmo. Já tem muita fé. E Deus vai te levar no Brasil, por cima, e vai e volta. Não pode parar. Aleluia. Aleluia. Aleluia, meu Senhor, nós te agradecemos por essa noite, por este círculo de oração abençoado. Obrigado porque tu marcou as nossas vidas aqui com bênçãos, meu Senhor. Obrigado, Jesus, pela cura. Aleluia, por tudo que tu fizeste aqui no nosso meio. Obrigado, Senhor. Por esses lindos testemunhos. Continua abençoando as minhas irmãs. Essa viagem que eles retornam para os vossos lares. Guarda, livra de todo mal. Livra cada uma aqui da minha irmã. Leva na tua gloriosa paz. Em nome de Jesus, dando livramento, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém, minhas queridas. Que Deus em Cristo nos abençoe. Nos perdoe hoje os minutinhos que aí passaram.